Olá, eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, analista em Enneagrama. Eu ajudo você a entender as suas características e como priorizar o que mais faz sentido na sua vida. Hoje estarei aqui com a Vanessa Ribeiro. Ela é mentora de mulheres empreendedoras e a gente vai falar sobre propósito. Quais são as suas informações sobre propósito? Olá, Beth, bem-vinda! O que você sabe sobre propósito? A palavra é tão linda, né? É tão sublime. É a minha missão. Mas muitas vezes emperra a vida de muitas pessoas, fazendo com que a gente, assim, não entenda muito bem o que é o que eu vim fazer aqui, como eu posso ajudar, de que forma que eu posso ser útil. Então, as pessoas ficam perdidas, né? E diante disso, paralisa a sua vida, os seus negócios, os seus afazeres e até o seu próprio compartilhar de informações, de conhecimento. E a Vanessa vai trazer aqui informações sobre saber diferenciar o seu negócio dos seus concorrentes, né? A gente atua aqui num mundo onde todos já têm aí uma noção clara do que é o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, mas muitas vezes não sabe se diferenciar. Então a gente vai falar um pouquinho disso nesse bate-papo com a Vanessa Ribeiro, que ela é também especialista em desenvolvimento pessoal. Ela é uma mulher super empreendedora e ajuda outras mulheres a também crescerem e desenvolverem os seus próprios negócios. Vou trazer aqui a Vanessa. Vamos lá. Aí. Muito bem. Aê. Vamos lá. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá bom o som aqui? Não sei se precisa colocar o Tá fone. bom, mas será que tá com ruído? Porque eu tô sem o fone ou você acha que tá bom? Não, tá bom, dá para Tá ouvir. bom? Então tá joia. Seja bem-vinda aqui na nossa Obrigada. série de live. Muito bom. Tá Que boa a luz bom. aí? Eu tô sem minha luz profissional, Oi? tentei adaptar. Tá boa a iluminação? Tô sem luz aqui. Aqui. Fala aí de novo, vamos ver. Tá um Tá, pouco baixo? tá baixo? Deixa eu colocar aqui o meu fone, que deve ser o meu aparelho aqui. Deixa eu pegar o meu também. Fala aí, deixa eu ver. Aí, enquanto o povo vai chegando, a gente vai se organizando. Peraí, eu vou ter que Agora subir aqui um pouquinho o telefone. já melhorou aqui também o som. Regina, Adilson, oi Beatriz, bem-vinda, Fernanda, a Beth, gente, a gente está aqui com uma atleta paralímpica, representante nossa aqui do Brasil, da Baixada Santista, Tá aqui ouvindo ao bem? vivo. Estou ouvindo.
Ótimo. Legal. Legal. Aí. Muito bem. Vanessa não está hoje no seu habitat natural, Não. né? A gente passa aqui por situações que a gente precisa se organizar e readaptar a agenda, né? É. Mas que legal, é um prazer enorme ter você aqui. E para falar de um assunto que eu acho que todo mundo quer saber, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que eu sei fazer que pode me ajudar e ajudar outras pessoas, né? Eu acho que esse bate-papo é algo que vai muito além dessa informalidade que a gente está tratando ele aqui, mas é algo muito sério que muitas pessoas levam ele tão a sério que acabam se perdendo no caminho, né, Vanessa? Exato. Exatamente isso, né? Então vamos desmistificar esse problema, que não é para ser um problema. Com certeza. Fala aí, Ivan, fala primeiro aí um pouquinho da sua trajetória para o pessoal entender quem é essa pessoa que vai falar de propósito. Ai, meu Deus, todo mundo sabe o que é propósito, mas ninguém entende verdadeiramente o que é. Fala aí para a gente entender um pouquinho o seu Verdade. caminho de propósito. É. Propósito é algo que quando a gente percebe o que é, a gente fala, nossa, era isso, né? Tava na cara, né? Tava na cara e eu não percebi. Então vamos lá, contando um pouquinho da história, bem rapidamente, para a gente ir direto ao tema mesmo. Eu sempre fui uma pessoa espiritualista, sabe? Desde criança eu brincava de fazer. Como é que chama quando você conversa por pensamento? Telepatia, sabe? Brincava com meu primo de conversar por telepatia. Eu amava conversar com meu pai, que ele era espírita, meu pai de criação, né? Ele não, continua sendo espírita. E eu gostava de desvendar os segredos do mundo com ele. E eu descobri recentemente que meu pai me ensinava física quântica e eu não sabia. Quando eu perguntava quem é Deus, como ele é. Sabe, todo mundo pensa que Deus é aquele homem de barbudo, né? Aquele senhor de barba branca. E meu pai falava, Deus é uma energia. É uma luz, uma energia. É amor. É o que meu pai me ensinava na época. Então, a época de entrar na faculdade foi aterrorizante para mim. Porque eu queria desde arquitetura até turismo e acabei fazendo administração. Porque, na verdade, eu não sabia o que eu queria. Não sabia. E eu ficava inconformada. Porque meu irmão... Ele tinha 2 anos de idade. Ele não sabia falar direito ainda, mas ele pegava meu livrinho das profissões que eu tinha ganhado da minha avó e falava, mostrava que ele queria ser veterinário. E hoje ele é veterinário. E eu ficava inconformada. Como que eu não sabia o que eu queria? E assim eu fui para o mundo corporativo, ainda sem saber o que eu queria. A única coisa que eu sabia é que eu queria empreender, né? E eu trabalhei no ramo automotivo durante 8 anos no total. E desde estagiária, aí depois eu fui contratada, entrei na parte administrativa, implementei a empresa, né? Levei a empresa de São Paulo para Camaçari. E aí, meu chefe, ele sempre falava assim, a gente tem que ganhar um projeto e você tem que ir para a área de projetos. Eu nunca entendi o porquê que ele falava isso, né? Quando a gente ganhou o bendito projeto que ele queria, tanto que a gente ganhasse, e ele me colocou na área de projetos, eu entendi. Porque aí sabe quando você fala, cara, descobri o que eu queria, né? Fui fazer faculdade e assim, aí quando eu entrei na área de projetos, eu me identifiquei muito com a área. E eu gostava muito do ambiente, trabalhava no ramo automotivo, mas ainda não era aquilo, né? Aí fui estudar Sebrae para empreender antes de ter minha primeira filha. E o que acontece? Estudei tudo que você possa imaginar, sabe? Contabilidade, fiz aqueles planos de negócio que não é só um Canva, é um plano completo. E eu não tive coragem de me colocar em movimento, então eu voltei para o mundo corporativo. E ainda na minha licença maternidade, eu morava na Bahia e eu vim para São Paulo. Então eu consegui transferência, mas numa instabilidade muito grande. Enfim, resumo da ópera. Fui parar na área de TI e eu odiei trabalhar na área de TI, mas ainda assim trabalhei durante 7 anos. 7 anos odiando aquela área. Sabe quando você fala assim, eu gosto da área de projetos, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero entregar para o mundo, sabe? Não fazia sentido para mim.
E aí vieram os gêmeos e eu tive que criar coragem de sair do mundo corporativo porque estava insustentável, não dava mais para dar conta do recado. Então eu decidi empreender. E nesse caminho de se descobrir e de procurar, eu me perdi muito nesse caminhar. Sabe quando você sabe o que você quer, mas ainda não tá certo, ainda você não consegue fechar? Sempre parece que falta alguma coisinha. E foi aí eu fui fazer o retiro do Amit. No retiro do Amit eu consegui me conectar muito. E não foi só lá no retiro. Teve um outro retiro também que eu fui fazer de comunicação não violenta, era um retiro familiar. E quando você tá nesse espaço assim que você sai do mental, a gente começa a ir se conectando. E nesse caminhar aí fui ligando uma chavinha a outra e entendendo de fato qual era o meu propósito. Então foi assim que eu cheguei até aqui e por isso esse tema ele é muito relevante para mim, né? Porque eu me perdi muito nessa questão do propósito. Eu tinha a sensação de que tinha que ser algo muito especial, algo específico, algo que eu fizesse até o resto da minha vida e que fosse só aquele algo. Mas não é. Ele é tão mais simples e vai tão além disso, né? São Exatamente. Exato. E a gente que estuda o Enneagrama também traz muito do nosso propósito, né? Então, são muitas chaves que a gente vai conectando. E o que eu entendo hoje é que todos nós estamos aqui nesse mundo, temos ego. Porque sem o ego, a gente não sobrevive, né? A gente precisa, ele faz parte do nosso ser aqui encarnados. Porém, onde é que está o X da questão? O ego tem que estar a serviço da essência. E não somente esconder a essência, né? Quando a gente consegue descobrir qual é o nosso ego, quais são os nossos bloqueios, quais são os nossos sabotadores, e consegue olhar para os nossos talentos, que também está lá no nosso ego, e colocar a serviço da nossa essência, a gente está caminhando a serviço do nosso propósito. Exato. Quando a gente olha assim como observador deste ponto, personalidade e ego, né, forma um triângulo, que é uma das faces das vertentes aí do Enneagrama. Quando a gente olha como observador, qual é a sua personalidade e onde está, que é o ego, né, e onde é o caminho da essência, você está como observador, percebendo assim, existe um cabo de guerra, né, entre personalidade e essência muito grande. Sim. E quando você se coloca nessa terceira pessoa, de observar, mas eu posso unir os dois, né, trazer pontos importantes de um, coisas que eu não posso deixar de ter do outro, né? E aí a gente entende que o caminho do meio, né, é um pouco mais, é muito, né, mais suave, muito mais leve, mas até a gente chegar a entender esse caminho do meio, ai meu Deus! E é um caminhar, né? É um caminhar. E propósito, o que é propósito? É objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Quando a gente fala propósito de vida, a gente está falando sobre uma vida com significado, né? E o que é esse significado? Né? Pensar é dar significado às coisas. É dar significado a objetos, a pessoas, a situações, ao mundo. E que significado a gente está dando para a nossa vida? Como que a gente está vivendo? E que oportunidade agora que todo mundo está tendo este momento para pensar, né? Mas será que a gente está pensando da forma mais consciente? A gente pode colocar assim, Vanessa? Talvez uma forma mais consistente também, né? Que existe aí uma necessidade de talvez entender o que é esse pensar sobre o que é o meu objetivo, né? Às vezes a gente coloca como objetivo somente questões materiais, questões físicas, e está tudo bem nesse primeiro momento, mas conforme você vai caminhando um pouco mais, vai aparecendo, vão surgindo outras situações que são mais verdadeiras para você do que somente essas coisas e questões físicas, financeiras, né? Vai além. Exato, a gente fala da nossa pirâmide das realizações, né? Tem a ver também com o nosso desenvolvimento. E quando a gente fala do pensar, a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia.
E são aqueles pensamentos automáticos e repetitivos e que a gente não está atento a esses pensamentos. Agora, quando eu uso o meu pensar com foco, quando eu direciono o meu pensar num foco, aí eu tô sendo inteligente, né? Digamos assim. Aí eu tô sendo... tô usando da forma certa o meu pensar, né? Eu separo, assim, uns minutinhos, várias vezes ao dia, poucos minutos, para eu colocar um foco nesse pensar, né? E o Não é Amit, ele fácil chegar nesse ponto, né? A gente precisa, assim, de tem que um longo, determinar. né, um longo estudo, É. um processo interno muito grande. E, por exemplo, você, uma casa com marido, com filhos gêmeos, né? Eu não tenho essa noção como deve ser o sufoco, né? É um desafio maior. A gente tem filhos da mesma idade, mas você tem dois e uma mais velha, né? Então, assim, quando a gente, eu acredito, né, que a gente tem que ter o foco pessoal e o familiar, né? Qual é a missão da sua família? O que vocês querem juntos, né? Mas, em primeiro lugar, é o meu, né? O que eu quero para mim, que vai facilitar o mecanismo aqui do todo. É. Isso daí é muito da gente colocar intenção, né? Determinar. Então, é uma prática que leva um tempo para a gente se acostumar, se habituar, mas depois que a gente cria um hábito, a gente já não consegue viver sem. É igual fumar, né? Igual fumar, mas bem diferente, né? Bem mais positivos. Fumar, a pessoa normalmente começa a fumar assim para experimentar, para estar no meio da sociedade, por algum motivo, sei lá, da adolescência, né? Não que fumar seja gostoso, mas depois que a pessoa colocou o hábito de fumar, ela não vive mais sem fumar. É a mesma coisa do cafezinho, tudo que a gente cria um hábito, e a gente também pode criar hábitos positivos, que é o hábito do pensar com foco. O hábito do pensar com foco positivo. Quando a gente fala de meditação, existem vários tipos de meditação, né? Existe a meditação do ser, que eu tô apenas ser. Existe a meditação do receber, que eu me conecto com algo maior e recebo. Existe a meditação do foco, né? Meditação da ação. Você coloca o foco. Vou meditar sobre isso. E aí o convite, hoje, a gente vai meditar sobre os arquétipos. O Amit traz pra gente 9 arquétipos que são o nosso propósito. Todos nós temos esses 9 arquétipos em nós. Mas a gente recebe, ao nascer, 2. Geralmente 2, assim, principais. A gente pode passar por vários deles. Mas existe sempre um ou 2 deles que é algo que é muito forte pra gente. E às vezes a gente já está até vivendo esse propósito, mas não se dá conta disso porque fica querendo algo muito maior. Existe aquela insatisfação interna, né, de talvez achar que é muito simples e que o simples não é o suficiente, né? E é bem o contrário, né? Quando a gente encontra e fala assim, nossa, estava na minha cara há tanto tempo, né? E a gente fala assim, ok, vou seguir por esse caminho. Na verdade, não são as pessoas ao redor que vão te julgar, é você que tem esse julgamento interno, que fala assim, nossa, mas eu não posso fazer só isso, né? E o só isso é tanta coisa, não é? A palavra só é tão pequenininha, mas o fazer só isso por mim e pela humanidade, vamos colocar assim, é algo tão grandioso, você seguir pelo seu propósito, pelo seu caminho, pelo seu objetivo de vida, sua missão, que acaba, talvez, a gente não tendo a noção do benefício que isso vai trazer para a gente e para o todo, para essa comunidade que a gente vive. Exato. Por exemplo, ser mãe está conectado com um dos propósitos, com um dos arquétipos que a gente veio experimentar aqui na vida. E ser mãe, às vezes as pessoas não dão valor para o ato de ser mãe, né? De ser mãe, de realmente estar ali, presente, cuidando, educando. As pessoas às vezes falam, nossa, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um cargo, eu preciso ser mais especial do que só mãe. Só. Do que só mãe. E aí não está se permitindo viver o seu propósito.
E o propósito... E esse momento tá vindo à tona, assim, muitas vezes que, ai meu Deus, sou mãe, e o que eu faço com isso agora, nesse momento que a gente está aqui 50, 60 dias em casa, tem várias pessoas, você tocou no ponto do fumar, né? Tem várias pessoas que eu conheço que voltaram a fumar agora nesse período de quarentena, porque não estão dando conta de si, das suas próprias É uma questões. distração, né? As pessoas encontram uma distração. Eu mesmo me pego muitas vezes. Ser mãe faz parte do meu propósito, do meu arquétipo. E às vezes eu quero me matar de trabalhar porque eu não posso ser só mãe. Mas é a gente buscando uma distração e se desconectando da nossa essência. Não que a gente não deva trabalhar, não que eu tenha que ser só mãe, mas eu preciso aproveitar aquele momento, né? Um curso em milagres diz que o nosso propósito é ser feliz. Então, quando eu busco a minha felicidade, encho o meu copinho, eu estou me conectando com o meu propósito. Isso não é egoísmo. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. E quando eu busco essa felicidade, eu estou me resolvendo, eu estou cuidando de mim. Nossa, certeza. Não é tão simples a execução assim como a fala, né? Então, e falar um pouquinho dos arquétipos, né? Arquétipos, existem vários arquétipos. Tem o arquétipo da coruja, tem os animais de poder que a gente também usa como arquétipo. O que é o arquétipo? Ele é uma energia primordial. Por exemplo, a primeira cadeira que surgiu, você deu o nome de cadeira para aquela cadeira, ela se tornou o arquétipo da cadeira. Então, toda vez que eu vejo uma cadeira, eu sei que é uma cadeira, né? Então, é a primeira vez, é a origem de algo. E a gente tem, então, esses arquétipos de reconexão com a essência, de voltar para a unidade. E a gente veio com esse dom para a gente experimentar e desenvolver ao longo da nossa jornada. Então, arquétipo, a primeira vez que ele foi falado foi por Platão. E Jung estudou muito arquétipo também, né? Estudou lá a visão de Platão. Ele fala sobre análise de sonho também, que é uma forma da gente se conectar com o nosso arquétipo, com o nosso propósito. E a Mitch, ele fala dos 9 arquétipos que a gente veio viver, experimentar. O primeiro deles é o amor. É amor, bondade, beleza, justiça, poder, abundância, inteireza, verdade e o self. São os 9. Eles estão conectados, Pri, com os 9 eneatipos. Olha isso. Já fui fazendo a conexão aqui, com certeza. Olha só, eles estão conectados com os 9 eneatipos. Não necessariamente o eneatipo X, né, número tal, é o arquétipo tal. Mas faz muito sentido. A gente sabe, tem as asas, tem as flechas, tem um monte de coisa. Mas tá muito quando a gente conhece a nossa personalidade, a gente conhece um pouquinho também do nosso arquétipo. Então, o arquétipo do amor, ele tá voltado à maternidade, por exemplo, né? Tá voltado à educação. É o amor incondicional. O arquétipo da bondade, ele tá muito voltado ao fazer o bem. Mas fazer o bem sem esperar algo em troca. Você já sabe qual que seria o eneatipo, né? Fácil. É muito interessante isso. O arquétipo da beleza, ele está conectado com o belo, com contemplar o belo. Sabe aquela pessoa que precisa ter... o ambiente precisa ter uma beleza para ela se sentir bem? Os artistas, né? Arquitetos. Então, é o arquétipo da beleza. Aí a gente tem o arquétipo da justiça. Mas não é aquela justiça de durão, fazer a justiça com as próprias mãos, né? É a justiça da igualdade. O arquétipo do poder tem muito a ver com o nosso governo, com a política. Mas é o poder de empoderar, não de eu ter o poder. Mas é o poder pessoal. Eu ativo o meu poder pessoal e empodero as pessoas. O arquétipo da justiça, por exemplo. As pessoas que muitas vezes escolhem a profissão da advocacia porque tem o arquétipo da justiça. Mas na hora de ir lá implementar a função, percebe que tem muita politicagem e não consegue ser justo de fato, né?
E aí ele acaba se desconectando, fica insatisfeito na profissão, porque ele não está conseguindo viver e experimentar o arquétipo dele. Mas ele foi para a profissão certa, apenas a profissão tem as questões que ele não consegue implementar. O que mais? O arquétipo da inteireza está muito conectado com terapeutas, psicólogos, que é fazer o bem, né? Tem a ver com a empatia, o arquétipo da inteireza. O que falta eu falar? Falei da beleza, amor, inteireza, justiça, poder. O arquétipo da abundância está muito conectado com negócios. Mas não é aquela abundância de eu querer ter. Mas é aquela abundância de que eu estou satisfeita com o que eu tenho na minha vida, então eu posso dar ao outro. Uau. E ele fala... Então, é o mesmo do perfil da avareza no Eneagrama, né? Porque ele é o contrário, né? O nome oposto, né? É o mesmo perfil, mas é o nome oposto. Que legal. É muito legal fazer essa conexão dos arquétipos com o Eneagrama. O Eneagrama, ele traz muito da nossa essência, e a nossa essência, ela é o inverso da nossa paixão. Exato. E ele fala do arquétipo do self. O arquétipo do self é um pouco de todos eles. E ele diz que a gente primeiro precisa integrar todos os outros arquétipos para poder experimentar o self. Então, o self, quem experimenta, são mais as pessoas mais evoluídas, os gurus, né? Vieram para experimentar o self. Porque ele já desenvolveu os outros arquétipos e já tem eles integrados dentro da gente. Eu acho que eu falei de todos, não falei? Falei, ó, do amor, da beleza, da bondade, a justiça. O que mais? Poder, abundância, justiça, inteireza e o self. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falou do amor, foi o primeiro. Da bondade, falou. O amor e a bondade são diferentes? São diferentes. Então, foi a hora que estava travando a internet aqui para mim, desculpa. O amor é incondicional, é o cuidar. O amor tem muito a ver com o cuidar. E a bondade, ela tem a ver com o servir. Tá faltando um, então. Ó, eu anotei aqui, quando você falou a primeira vez. Amor, bondade, beleza, poder, abundância, justiça e o self. Tá faltando 2. A inteireza. A inteireza. A verdade. A inteireza é aquela que tem a ver com os terapeutas holísticos. Tem muito a ver com a integridade, com fazer o bem, fazer pelo outro. Tem muito a ver com a empatia também. Faltou o da verdade, desculpa. A verdade está conectada com cientistas. É aquela pessoa que vai a fundo. Não fica só na superfície da informação. Ela quer saber o porquê. Ela vai por detrás. Não está lá somente no superficial. Então, o Amit fala que tem muito a ver com cientistas, porque eles saem do materialismo e vão pesquisar a espiritualidade a partir da ciência. Com certeza. É muito importante a gente colocar e vincular isso, né? Já que a gente tem várias linhagens de estudo, eu acho que isso é fantástico quando a gente une, né, esse tanto de conhecimento que a gente tem e coloca em prática, né, todos eles fazendo aí os links, e a gente percebe que tudo é falando da mesma coisa, né, que está falando do amor, está falando do sublime, está falando de energia, mas cada um com o seu ponto de vista, né? Sim. Então, quando a gente tem essa percepção por exemplo, você já buscou diversas práticas terapeutas de energias também, né, que eu acho que é fantástico. A Simoninha também concorda com isso, porque aqui, né? ela também é dessa linhagem. E eu acho que a gente entendendo que todos nós estamos falando a mesma língua, mas de forma e com conceitos diferentes, é fundamental. Então, quando a gente une esses arquétipos com os eneatipos, com o nosso propósito, com o caminho que a gente deve percorrer, e entender que
talvez menos é mais, o simples é mais importante a gente seguir essa, vamos chamar de intuição, talvez, Sim, do que a tem gente... tudo a ver com a intuição. A gente né? precisa despertar através da intuição, do sentir. Então, porque às vezes a gente está seguindo um caminho meio que dando cabeçada, né? Sendo empurrado, literalmente, né? Você chega sendo sugado pela informação, pelo conteúdo. Nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou me dando tão bem, eu estou gostando. É essa energia. E já tem outras pessoas, como você citou, o caso de advogados, que ele tem esse arquétipo da justiça, talvez do poder também. Ele está no ambiente certo, mas não conecta. O que falta aí para conectar, então, a profissão, o lado profissional, com esse arquétipo? O autoconhecimento. Que daí ele pode se encaixar, vamos dizer, superficialmente. Por exemplo, esse caso que a gente falou do advogado. Ele se conectou com o arquétipo dele e escolheu a profissão que está conectado com o arquétipo da justiça. Mas ele começa na profissão a perceber que não é aquilo que ele quer. Então, o que ele precisa? Quando ele entende que ele está no arquétipo, ele precisa voltar lá para a infância, entender o porquê que ele escolheu aquilo. E aí ele vai perceber que o problema não está sendo ele, mas está sendo o meio em que ele está usando a profissão, a forma como a profissão acaba acontecendo, né? Exato. Nossa, e é importantíssimo a gente entender e perguntar, né? Por que eu comecei isso? Será que eu quero continuar nisso? Né? Quando a gente fala em profissões, né? Não especificamente em carreira, mas porque eu quero dar continuidade nesse negócio? Será que é as pessoas que me veem assim ou eu que estou querendo me colocar nessa posição que me enquadro ou não queria que fosse assim, né? Porque eu faço o que eu faço, né? Exato. Gente, e quando a gente se dá conta dessa leveza que é eu fazer o que eu vim fazer do jeito que eu sei, né? Por exemplo, esse nosso encontro aqui de uma forma natural, né? Não é uma coisa que, não, tem que ser de um jeito ou deve ser de outro jeito. Não, de uma forma mais fluida. Se a gente conseguir levar 50%, 60%, 70%, 80% da vida com essa leveza de fluxo, né? Vamos fazendo com continuidade, eu acho que é mais fácil das pessoas se conectarem com os seus porquês, as suas verdades, né? Sim, sim, com certeza. E aí, o que é o convite? Aí as pessoas perguntam, tá, e agora? Qual que é o meu arquétipo, né? Quais são os meus arquétipos? O que eu estou experimentando na minha vida? Qual é o meu propósito de vida? Como que eu faço para saber isso? E aí a gente tem que olhar o que você faz bem naturalmente. E aí, o que eu faço bem naturalmente e o que isso, com qual desses arquétipos isso está conectado? O que eu gostava de fazer na minha infância? Isso está conectado com os nossos valores, né? Sim. Os nossos princípios, aquilo que você recebeu do ambiente, dos pais, da escola, né? Do ambiente que você viveu quando você falou assim, eu gosto de fazer isso. Então, quando a gente faz bem algo e com essa naturalidade, como você está falando, é um caminho. E aí eu venho com uma pergunta. Você falou que dentro dos arquétipos do Amit, ele fala que a gente vem com 2 arquétipos ativos, é isso? A gente pode colocar... Ele sugere que a gente pode experimentar todos eles. A gente pode intencionar experimentar um arquétipo. No Theta Healing, por exemplo, eu posso fazer um download do arquétipo que eu quero viver. Mas ele sugere que a gente vem com 2 principais, 1 ou 2 principais para desenvolver nessa jornada. Por mais que eu passe por outros, tem 1 ou 2 principais que eu vou desenvolver durante a jornada. E aí o que acontece? Quando eu quero algo que está conectado com o meu arquétipo, fica mais fácil de eu realizar. Porque é o propósito do mundo, é o propósito do universo, é o que eu vim fazer aqui. Olha só, a Simone está falando que ela é super estudiosa também. Que e o mapa astral, né?
Porque quando a gente desce, na visão da antroposofia, quando a gente faz nosso processo de descida, a gente vai passando por diversos planetas e formando a data, a hora, o nome que você tem, tá aí, a numerologia e tem conexão total com o nosso mapa astral que fala o que a gente veio fazer aqui na vida. E eu fiz tudo isso, fui fazer a numerologia, o mapa astral, o enneagrama, e fui pegando, e eu unindo tudo isso, por quê? Porque eu ficava assim, o que eu faço, né? Qual é de fato o meu propósito? Qual é o meu caminho? Ficava dando tiro para tudo quanto é lado. E aí, independente do que o que você faz, se você usa esses talentos que a numerologia, o mapa astral, o enneagrama te traz, você tá no caminho do seu propósito, independente do que você vai fazer. Mas é o como, é o sendo você. Nossa, que fantástico. Saber tantas coisas sobre si. E aí, como que é a forma de colocar em prática? Aí, já que você falou assim, ó, eu uni isso, isso e isso, né? Como que é o colocar em prática? Mapa museológico é feito por período. Ah, a Bruna tá falando aqui. Que é por Mapa período. museológico, esse eu não conheço. Eu não conheço. Falta um para eu fazer. Eu fiz outro dia, acho que até a Beatriz está aqui, um mapa kármico, que é algo assim que é o resgate que você veio resgatar nessa vida. Então é bem interessante também a gente entender. Ah, ela colocou numerológico, sim. Assim também. Eu já estava achando que existia algo novo. Aí eu já estava querendo fazer o meu mapa museológico. Ô, tipo 7, bota a guarda aí. Ai. Olha só, já entrega quem é, né? Já se entrega. Com certeza. Então, não, pode falar, Pri. Manda ver. Não, eu estava fazendo enneagrama com a Bruna também. E foi algo assim, falar, eu não sei se eu sou isso ou aquilo. E aí, o fato como ela reagiu à explicação, eu falei, acho que você já tem a sua resposta, né? O enneagrama, ele é muito completo, muito perfeito. Muito mesmo, gosto muito. Por exemplo, quando eu fiz os exercícios lá com a MIT, me veio o amor, né? Desenvolver o amor. Quando eu fiz o meu mapa astral, me veio a maternidade muito forte. E o amor não está conectado com a maternidade, então são linhas diferentes me falando a mesma coisa. Quando eu fiz o meu mapa astral também, me veio a questão de negócios. Veio muito a questão de negócios. E o tipo 7, ele traz o líder. O tipo 7, ele está conectado com projetos, que foi a área que eu me apaixonei. Que eu gosto muito de projetos e todo o meu legado de projetos é o que eu uso hoje na minha vida. Então, eu preciso olhar para tudo isso, para todas essas qualidades e reconhecer que a gente tem essas qualidades e integrar elas, seja no que eu for fazer. Né? Então, olhar para a nossa história é o que vai trazer o nosso diferencial. Quando a gente vai desenvolver a nossa proposta única de valor, que é o que eu sempre falo, né? O que vai te diferenciar é a sua proposta única de valor. E como que eu desenvolvo a minha proposta única de valor? Sabendo que eu tenho de especial. O que eu tenho de especial é a minha história. Só eu sou eu, né? O que eu tenho de diferente? É isso que vai diferenciar a fulana da Beltana. Por mais que as duas sejam a mesma coisa. A história delas vai fazer com que cada pessoa implemente aquilo que sabe de uma forma diferente. Com certeza. E saber unir, né, de uma forma cadenciada, assim, todo o seu conteúdo, todo o seu conceito de vida, né, tudo aquilo que a gente recebeu de informação, tudo aquilo que a gente estudou por conta própria, todas as nossas crenças, todas as nossas limitações, e falar assim, ok, tenho tudo isso de positivo, um pouquinho só de negativo, um monte de coisa que eu posso melhorar em mim, né? Então, você coloca tudo isso dentro do pacote do autoconhecimento, chacoalha bastante, né?
Vai sair uma salada de frutas aí bem interessante, de uma cor não identificada, né? Mas se você colocar isso dentro da sua trajetória, né? Tudo aquilo que você começou, dentro do meu caso, comecei e não terminei, né? Você vai só começando um monte de coisa, mas você entende que quando você faz algo com simplicidade, com mais naturalidade e com a intenção de que é isso que eu quero fazer agora e está tudo bem para este momento eu fazer essa dedicação, começa a fazer mais sentido, né? Isso aconteceu para mim, para eu entender essa simplicidade que estava acontecendo de uma forma tão harmônica e conduzida, né? E aí eu fui continuando o mesmo sistema, aí a gente começa a entender um pouquinho mais e colocar em ordem isso para dar continuidade, né? Sim, exatamente. Parece complexo, mas é simples. É muito simples. É olhar para a nossa história de vida. Existem vários caminhos, mas quando eu olho para a minha história de vida, entendo o que eu gosto de fazer, entendo o que eu faço de maneira fácil. E o que eu faço de maneira fácil, muitas vezes eu não percebo, porque eu acho que todo mundo faz. Né? É por isso que a gente não reconhece. É tão simples para a gente que a gente não reconhece. Exatamente. E às vezes você vai conversar com pessoas que muitas vezes entendem daquilo que você está falando e também não veem isso como um algo diferencial, mas aí você vai e fala com uma pessoa que está precisando exatamente disso que você está falando. Você fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu sabia falar tão bem disso, né? Uhum. E aí começa a fazer mais sentido quando a gente interage com as pessoas que precisam da nossa comunicação. Às vezes, mesmo. as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos apoiadores, não são as pessoas que vão nos potencializar, né? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, eles estão ali por uma questão de segurança, de estrutura em si. E a pessoa que está do outro lado da esquina, do outro lado da rua, pode ser aquele que vai falar assim, nossa, eu preciso de você, eu preciso disso que você está me falando, e vamos junto, eu quero saber mais, né? E aí a gente começa nessa troca, que é muito rica. É isso mesmo. Muito bom. E eu acho que a gente podia fazer até um exercício, né, Pri? De olhar para esse propósito. Muito bem, manda aí. Estou por acha? sua conta agora, ó. Temos 15 minutos. Antes Dá do para Instagram fazer derrubar a gente, né? Dá pra gente brincar bastante com isso. Vamos fazer uma brincadeira séria. Tá, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tipo 7. Vamos fazer uma meditação para receber e uma meditação de foco. O que vocês acham? Ao invés de fazer uma só, a gente já faz duas. Recebo! Né? Então vamos lá, só tomar um golinho de água. Vamos começar? Então, quem tá aqui com a gente, fecha os olhos, solta o ombro, mexe o pescoço. Toma uma respiração profunda e relaxa. O ar que entra, o ar que sai. Vai observando todo o seu corpo. Respirando profundamente. Agora imagina que você sai do topo da sua cabeça e se observa. Observa você, observando você. É o seu corpo astral que observa
seu corpo físico. Como você se vê. O que você percebe? E agora, acima do seu corpo astral, está o seu eu, a sua essência, a sua unidade divina, que observa o seu corpo astral, observando o seu corpo físico. Agora você é essa essência. O que você percebe de você em essência? Apenas receba. Recebe a informação. Então agora observe você sendo um dos arquétipos. Vamos escolher o arquétipo da abundância. Observe como que você se sente sendo abundância. E quando você faz o exercício de ser abundância, de observar-se sendo abundância, você pode se conectar com arquétipos de pessoas que você vê como uma pessoa abundante. Mas não aquela pessoa abundante que extravasa dinheiro, que extravasa algo específico. Mas aquela pessoa que você percebe que é abundante em todas as suas áreas. E vocês podem fazer esse exercício escolhendo um arquétipo por dia e percebendo qual que tem mais conexão com o que você faz, com o que você realiza, com quem você é. Como é ser amor, como é ser a beleza, como é ser o poder. E quando estiverem preparados, sentindo a abundância, pode voltar. Uau! Voltamos? Então, o Voltamos. objetivo é colocar o interessante é fazer um exercício por dia com cada um desses arquétipos, né? Muito, muito show. É fantástico essa conexão que a gente faz, né? Eu me sentia extremamente grande entrando em contato com a abundância, assim, como se eu tivesse do tamanho de um quarteirão. Falei, gente, como assim? Ok, estou acima do peso, mas eu gostaria de estar próspera, mas foi uma sensação, assim, de a energia sendo aumentada, extremamente aumentada, assim. Fantástico, essa conexão. Muito legal. E tem exercícios que é bacana a gente fazer junto, né? Em dupla,
Como que você se sente indo pro arquétipo do outro? Fazer esse exercício em duplo é muito legal. Ah, que legal. Então, Peraí. gente, muito bom. Aí. Resumindo, como que eu faço para desmistificar esse propósito de vida que muitas vezes a gente fica procurando e não encontra? Ele não está fora, ele está dentro, ele está na nossa história, ele está no que eu gosto de fazer, no que eu faço com facilidade, nos meus talentos e conectando isso com as possibilidades que a gente veio viver aqui no planeta, né? Que a gente veio desenvolver. Quando a gente desenvolve esses arquétipos, a gente está entrando em unidade com o Criador. Fantástico. E agradeço demais essas suas colocações que você trouxe aqui para a gente de uma forma simples, fluida, esses princípios de propósito que muitas vezes a gente confunde o que é, né? Mas qual é o seu objetivo, o que você vem fazer aqui, que você já faz bem feito, continua fazendo, é por aí mesmo, vai se conhecendo cada vez mais para se tornar a sua melhor versão, né? E eu acho que o trabalho que você faz de autoconhecimento com mulheres, né, empreendedoras, é fantástico. O seu trabalho como mãe é sensacional. Sim. Eu te admiro muito como pessoa mesmo, como Obrigada, ser humano, Pri. que é algo que a gente tem uma sinergia muito grande quando a gente se conecta com a pessoa verdadeira que a outra é, a gente entende por que a gente está gostando, né? Por que a gente curte conversar, estar junto, essa linhagem aí. Eu agradeço demais o seu convite, o meu convite, não, você ter aceito, né, vir aqui participar junto comigo, com o pessoal. A gente vai disponibilizar essa live depois no YouTube, para quem tiver interesse. Vamos fazer ali de novo essa energia. Ai, meu Deus, apareceu uma mãe de trigêmeos. Eu já estava te elogiando por ser mãe de gêmeos. Parabéns, minha filha, que você é mãe de trigêmeos. Quem é? A Edna? Ah, não, é outra mãe de trigêmeos. É que tem uma cliente minha que é a Edna. Quando a gente fala, olha, Pri, você falou isso, me lembrou uma coisa. Quando a gente fala de propósito, quando a gente faz essa conexão, eu gosto do quê? De empreendedorismo, de espiritualidade e de maternidade. E uma vez, uma das minhas primeiras clientes foi a Edna, que é uma mãe de trigêmeos. E aí ela falou assim, quem é mãe de múltiplos também, né? Então tá na nossa história. Exato. Ah, que legal. Gente, fantástico. Que bom que você descobriu o seu propósito, juntando aí as coisas que você faz com facilidade, que você tem aí muita prosperidade também, que você receba muito amor, muita saúde, muitas bênçãos de todos os lados, para que juntos a gente possa ajudar mais pessoas a entenderem os seus porquês, o seu propósito também. Van, obrigada. Obrigada, Pri. Por você ter vindo aqui, todo mundo ter assistido aqui com a gente. Vamos tirar uma fotinha oficial, que a primeira não ficou legal. Olá. Uau, cheio de corações ao lado. Obrigada mais uma vez. A todos por estar aqui com a gente. Vamos obrigada lá. Que acompanhou a gente. E seguimos a nossa jornada. Com certeza. Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã às 15 horas. Beijos.